Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Broca e você está no meu canal. Seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar a resenha do livro Sedução ao Amanhecer, que é o segundo livro da série Os Hathaways, da autora Lisa Kleypas. O primeiro livro eu já resenhei aqui no canal, é O Desejo à Meia-Noite, que conta a história da Amélia com o cigano Can Rohan, a Amélia Hathaway. Esse livro aqui vai contar o da segunda irmã mais velha dos 5 Hathaways, que é a Win. Então ele vai contar a história dela com o cigano Mehipen. A Win, ela é a mais delicada dos Hathaways e ela aconteceu dela ter tido uma doença escarlatina e ela se recuperou, ela sobreviveu, mas ela ficou com a saúde muito fragilizada. E no primeiro livro a gente já sente que ela e o Mehipen têm uma ligação especial, mas nesse aqui é que a gente vai entender mais a fundo essa ligação. O Mehipen, ele vive com a família dos Hathaways desde que ele era criança praticamente, quando eles o encontraram quase morto e cuidaram dele. Na época que ele foi encontrado, ele parecia um animal silvestre, sabe, indomável. Até que ninguém sabe por que ele resolveu ficar com a família. Ao invés de ir embora, seguir as suas raízes ciganas, que ele também é cigano, ele acabou ficando. E eu digo porque ele ficou por causa da danadinha da Win, né? E o que acontece? O livro, ele começa com a Win indo embora para a França, para fazer um tratamento de 2 anos na França, para se fortalecer. Porque ela não pode ficar um pouquinho em pé, que ela já se sente tonta, ela é bem frágil mesmo e ela odeia isso. Então, qualquer coisa que possa fazer bem a ela, ela encara. E no começo da história, enquanto ela está guardando os seus pertences, o Mehipen vai até ela e pede a ela para ela não ir. E ela diz para ele, então, dá um motivo para ela ficar. E os dois acabam se beijando ali, aí você já começa a sentir a força dessa paixão, mas ele não toma iniciativa, porque por mais impulsivo que ele seja, que seja naquele momento, por mais que você veja claramente que ele é apaixonado por ela, ele resiste muito. Então a Win parte para a França com o Léo, que é o irmão, o único homem da família Hathaway. E o Léo, ele é todo desregrado, ele bebe, ele vive jogando, ele é aquela pessoa assim. E acaba que ele vai acompanhá-la na França e também vai acabar que por tabela se recuperando um pouco, né? Ele não vai estar tão ruim como ele estava no primeiro livro. E a Win parte e durante 2 anos ela fica lá, na França. Durante esses 2 anos, ela e o Mehipen mal se falam, ela manda cartas para ele não responde. Quando ela volta, ele também evoluiu. Ela se curou da doença, está forte. E ele acabou se tornando o administrador da propriedade dos Hathaways, lá no interior. Então, ele acabou se revelando um bom administrador. Ele ficou lá enquanto a família ficava nas temporadas de Londres. E então ele também evoluiu. E a paixão volta assim com força total. Logo que a Win chega, ela vai ao quarto do Mehipen, no hotel onde eles estão em Londres, e ele não vê que é ela, porque ela chega com uma capa e ela também não fala nada. Então ele pensa que ela é uma meretriz. E ele começa a agir com ela como se ela fosse uma meretriz. E quando ele descobre que é ela, no primeiro momento, ele agarra, é aquela coisa de louco e você pensa, nossa, uau!
mas logo ele afasta e continua naquela postura de não, não, não. O que acontece é que o Merrippen, ele coloca a Win num pedestal. Para ele tem um amor por ela tão grande, mas para ele é quase como se ela fosse uma santa, intocável. Ele não se acha digno para ela. E muito disso tem a ver com a forma como ele foi criado, porque ele foi criado para ser um menino lutador. Sabe aquelas rixas de galo que tem de outros animais também, esse tipo de coisa? Então, era um costume das tribos, de algumas tribos faziam isso, selecionavam alguns meninos, tratavam eles assim como animais mesmo, colocavam eles para lutar com os outros, às vezes até a morte. E o Merrippen, ele foi muito maltratado pelo o cigano, que era o chefe da tribo dele. Então, quer dizer, ele não conheceu o amor. Ele não conheceu o amor. E ele é todo, ele rosna, ele é todo bravo. Então, ele acha que ele é muito pouco para ela. E quando ela volta acompanhada do médico dela, que a ajudou. E esse médico arrasta as asinhas para o lado dela, ele começa a querer cortejá-la. Mas é um médico meio sem sal, nem açúcar, tipo aqueles lords que existiam aos montes na Inglaterra. A Win é apaixonada pelo Merrippen, mas conforme ele vai resistindo a ela, ela começa a querer também, ela quer ser feliz, ela quer ter uma família. Então, fica uma situação meio complicada aí entre os três. Minha opinião sobre o livro, eu amei. A escrita da Lisa Kleypas é perfeita, te prende do início ao fim. Assim como o primeiro, esse é um livro que tem bastante romance, tem mistérios, tem algumas cenas assim que são bem uau. Mas ele não é inteiro assim, o que eu gosto, não é muito só hot, só tem algumas cenas mais quentes. E a parte que eu mais gostei do livro foi quando a Win tomou as rédeas diante de uma situação e mostrou para todo mundo, para a família dela e inclusive para o Merrippen, que ela não era mais aquela moça frágil, que ela era forte e dona de si. Esse foi o meu momento preferido, que acontece mais no final do livro, além de uma outra cena ali que eu não posso dizer, porque senão seria spoiler. Mas enfim, é isso. E assim, eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu terminei essa leitura e é comum, às vezes, quando você gosta do livro, você ficar com ressaca literária. Mas esse livro aqui, eu terminei, além de eu ficar com ressaca literária, eu não conseguia deixar de pensar no Merrippen. Como que ele podia ser teimoso daquele jeito? E aí eu me lembrei dos meus leitores. Eu tenho vários leitores, eu vou comentar isso porque eu sei que vários me seguem aqui no canal. E vários leitores brigam comigo por causa do casal dos 5 anos, especialmente o mocinho, falando como que ele pode ser teimoso daquele jeito e não sei o que, não sei o que. Então eu digo para vocês, se vocês acham que o Marcos é teimoso, é porque vocês não conhecem o Merrippen. Vocês precisam conhecê-lo, porque se o Marcos é teimoso, o Merrippen, ele é uma mula, uma porta, não sei nem explicar, mas foi muito divertido ler sobre ele. Então essa foi a resenha de Sedução ao Amanhecer. Em breve eu vou trazer a resenha de Tentação ao Pôr do Sol, que eu também já li e é o 3º livro da série. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscrevam no canal, me ajudem a divulgar e em breve eu volto com outras resenhas para vocês, tá bom? Beijinho e até a próxima!